Olá, ouvintes! Aqui começa mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem. Podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer profissional de saúde que quiser discutir um pouco os temas da clínica médica. Todo mundo. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o João Mendes. E aqui com a gente temos nosso primeiro convidado do podcast. Presença especial aí. Igor Pietralgon. Aí sim, chefe. Valeu pelo convite. Chefe, beleza. Se apresenta aí, chefe, pra gente pessoal saber quem você é. Eu sou R8 de clínica médica. Boa. Porque clínica médica você sempre tá aprendendo. Né? Boa. O Igor também é nefrologista, vice-supervisor da residência clínica médica aqui da Unifesp, onde os outros 4 participantes do podcast fizeram residência. Isso aí. E atualmente editor do Instagram Nefropapers. Boa. Trazendo as informações mais atuais sobre o mundo nefrológico. Valeu. Isso aí. Sigam lá, pessoal. Lembrando do aviso que a gente fala todo o podcast, esse podcast ele é feito apenas para ensino, né? Para a gente discutir médica. caso, aprender, não é para você utilizar como recomendação médica. É isso aí, Pedro. E hoje a gente vai ter mais um episódio de caso clínico, né? Outro, além daquele primeiro que vocês, quem quiser saber o que deu, ouve lá o episódio. Mas antes da gente entrar no caso de hoje, é só dar uns recadinhos aí de episódios passados, né? A gente estimula que vocês mandem aí mensagens pra gente. A gente tem recebido um retorno muito legal, inclusive com dúvidas e até erratas do que a gente falou. Teve gente que mandou mensagem pra gente a respeito do segundo episódio de tosse com radiografia normal. A gente chegou a mencionar que o dextrometorfano não tinha mais no Brasil, né? Mas existe uma formulação dele junto com outras drogas que ainda é comercializado. Então você ainda encontra ele aqui no Brasilzão. Fechou. É isso aí. Beleza. E agora, indo para o caso clínico, como eu abri o podcast, sou eu que sei a história. Boa. Alguns dados foram modificados, né? Mas o importante aqui vai ser a discussão. Podemos começar? Bora. Vamos lá então, hein? Vamos lá. O caso de hoje é um paciente de 26 anos que vem ao pronto-socorro devido a dor torácica há 2 semanas. De antecedente, ele tem diabetes tipo 1 há 4 anos, com baixo controle glicêmico, sem nenhuma complicação micro ou macrovascular, mas já teve alguns episódios de cetoacidose diabética nesses 4 anos de doença. Em medicamentos, ele só está utilizando insulina NPH irregular. O paciente ele refere que há 2 semanas ele iniciou com dor no peito, que aumentou de forma constante, localizada em parede torácica inferior esquerda. A dor piorava na inspiração profunda, sem fator desencadeante claro, e o único fator de melhora era o anti-inflamatório naproxeno, mas que já não trazia grande alívio nos últimos 4 dias. Nega qualquer relação da dor com esforço ou posição do corpo. O paciente também refere episódios de calafrio e sudorese noturna, mas não aferiu sua temperatura em nenhum momento. Relata que apresentou episódios isolados de náusea e vômito durante um episódio de dor intensa 2 dias atrás. Nega hemoptise, dor abdominal, qualquer sintoma urinário, edema de membros inferiores, dores musculares ou qualquer outra queixa. E aí, pessoal? É o caso clássico de febre interna, né? Ele teve esse calafrios e tudo e não mediu a temperatura. Mas assim, a priori o que me chama a atenção é que é um paciente que tem uma condição imunossupressora, que é o diabetes, que predispõe ele a uma série de coisas, né? Que tem uma dor de caráter pleurítico, pelo que o Pedro falou aí, piora com a inspiração profunda. Com aí parece um quadro inflamatório de base, né? Essa questão dele estar com a sensação de febre e tudo mais. E como algo associado aí a questão do naproxeno. Então é aquela coisa que a gente até já mencionou, né? É importante saber a queixa, detalhar bem, mas saber quem é o paciente, né? E nesse antecedente é muito relevante, né? Sim. Eu acho que nesse quadro de dor à inspiração profunda, esse tipo de dor pleurítica, às vezes pode fazer um outro diagnóstico pode ser um pouquinho parecido, que alguns pacientes com dor costal na inspiração profunda têm dor e aí às vezes pode só confundir. Então é muito comum um paciente de baixo risco, com dor torácica ventilatório dependente, a pessoa, será que é uma pneumonia, mas ele não tem tosse, não tem nada disso, aí você vai ver, palpa a região costal, ele urra de dor e na verdade é só a costela que dói. E não vai doer a movimentação, vai doer a inspiração profunda. Só uma bobagemzinha de tópico assim. E não pular direto para a pleura, né? Que a gente tem dá essa ânsia e realmente uma dor desse caráter pleurítico,
mas lembrar das causas de dor na transição tóraco-abdominal também, né? Acho que vale a pena mencionar. Inclusive dor ventilatório dependente, acho que é um termo melhor para ser utilizado do que dor pleurítica, porque a gente foca muito na pleura e esquece que essa dor pode ter a ver com pericárdio, pode ter origem osteomuscular, outras causas aí que podem doer só a movimentação do tórax também, a inspiração, enfim. Boa. Perfeito. Podemos ir pro exame físico? Vai lá. Os sinais vitais dele, ele estava com uma temperatura de 37,4, uma frequência cardíaca de 86, uma pressão arterial de 118 por 64, frequência respiratória de 20, saturando 98%. Ele estava com bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, sem nenhum sinal de desconforto respiratório. O exame cardiovascular estava normal, mas no exame respiratório ele estava com murmúrios vesiculares diminuído e estertores crepitantes finos em base pulmonar esquerda, com som e percussão diminuída. No abdômen ele tinha uma dor à palpação profunda em hipocôndrio esquerdo, com ruídos hidroaéreos normais, não tinha nenhum edema periférico, nenhuma alteração de membros inferiores ou alteração cutânea. O som, a percussão que você me disse, percussão, claro, timpânico ou maciça? Não consigo Maciça. entender. Tá. Esses sinais vitais desanimaram um pouco, né? De quadro inflamatório, o cara sem febre, frequência cardíaca de 88. Cara, eu acho isso uma discussão complicada, né? O paciente que fala que teve alguns sintomas que a gente considera associados à febre, mas que a gente não flagra a febre. Então a gente vira e mexe no protocolo, a gente tem que fazer essa escolha, né? Levo isso em consideração ou não? O que eu uso normalmente é, se eu acho que esse paciente tem alguma coisa que potencialmente é grave, eu começo a levar mais a sério e eu posso estar não flagrando a febre dele. Então, esse paciente, se ele não tivesse nada no exame físico, ok, talvez essa febre fosse nada demais. Mas com esse achado agora de ausculto, talvez eu levasse mais em consideração esse calafrio, esse mal-estar que ele teve, sudorese, etc. Eu acho que essa é uma boa baliza aí, né? Pra ajustar, que realmente essa dúvida é muito comum. Leve em consideração esse relato de febre ou não, né? Essa dúvida é muito comum no Ninguém PS. a febre é temperatura em casa, ninguém, né? A realidade, né, das pessoas. E a gente tem um paciente que ele tem uma clara alteração no exame físico, né? Ele tem uma percussão ali com maciçez, e aí o que dá isso seria uma consolidação, então um derrame pleural, né? Se fosse muito extensa essa consolidação. Então a gente tem um paciente que também tem estertores finos, unilateralmente, né? Só do lado esquerdo. Então eu acho que essa história de febre dele eu compro essa história. Inclusive porque pode estar mascarado pelo uso do anti-inflamatório, né? Então essa febre pode estar mais 37,4 agora, subfebril, por conta do uso do anti-inflamatório e não necessariamente que ele não tenha febre mesmo. Quanto que tá a frequência respiratória dele? 20. 20, né? Então ele não está com desconforto respiratório, mas é um paciente com quadro a princípio febril, que tem alteração ali, ele tem sinais localizatórios no pulmão. Perfeito. Né? Tá bom. Acho que sim. E aí, claramente, indicação de exame, né? Exame de imagem do tórax. Não tem como esse paciente não receber o exame de tórax agora. E além de outros exames laboratoriais, né? O que vocês pensam em pedir aí? Raio-xzinho. Né? Pra começar, né? Inócuo, né? Não faz mal a ninguém, né? Eu achei que ele ia pedir pegar o ultrassom dele, point of care lá e fazer. Fiquei decepcionado. Isso ia ser bom. Ia pegar o aplicativo do ultrassom no Porque celular. vamos falar a verdade, né? Quem que percute no pronto-socorro, né? Você não consegue nem ouvir o estetoscópio ali, Cara, já isso tanta foi gente. Lembrar que os dados foram alterados, né? Tá bom, tá na enfermaria, numa tarde de sol, dá pra percutir. Agora, pronto-socorro não dá. Impossível, Não tem como. Se você tiver um ultrassom point of care, é a melhor opção. Se não tiver, pede uma radiografia de tórax. Pensando em alguma doença pleural, no caso, pela dor. E aí você pediria AP, perfil e o laurel, né? Que é Isso, exatamente. E lembrar que, assim, ele tem uma crepitação, né? Então, será que ele tem uma doença do parênquima e que aí fez um derrame ou a doença é primária da pleura? Então, fica essa dúvida também, né? E se ele for ganhar uma punção, né? A gente já tem que estar... Um coágulo vale a pena também, eu acho, pedir, né? Vai ganhar um procedimento e tudo. Então, acho que seria interessante. Considerando que o paciente tem talvez um quadro infeccioso aí, eu pediria hemograma, PCR, função renal, e ele não preenche critérios do SOFA, mas acho que vale a pena pedir função hepática,
e fazer pedir todos os componentes ali do sulfo. Eu acho que a função renal é importante por 3 motivos, né? Suspeita de doença infecciosa, uso de anti-inflamatório e diabetes mellitus tipo 1. Então, Perfeito. não tem como não ganhar uma create. Acho que esse diabetes e os inflamatórios são muito mais fortes para pedir essa create do que a doença infecciosa. A verdade é que você consegue achar um motivo para pedir uma create em quase todo paciente que abre bicho. É o exame mais fundamental. Sem viés. Sem clubismo. Mas vocês já viram algum residente ou alguém que fez clínica médica que não pede create pro paciente? Fico que chega? agoniado quando não vejo uma create pro Eu também, paciente. eu também. Ou não pede exame nenhum, ou pede pelo menos uma Exato. create. Se teve exame, tem create. É tipo hemograma e create não falta. E se não aparecer a create no exame, culpa o cara do laboratório que não fez. Exato. Vai falar que não Não, eu pedi, chefe. É que nem essa frequência respiratória de 20 do Pedro aí, né? Claramente 5 em 15 segundos. Essa Não. essa frequência respiratória de 20 foi treinada exaustivamente em 2 anos de clínica médica. A segurança com que ele falou é impressionante. E é sempre número par, né? Sempre Claro, número par. não existe. Bom, lembrando que quando você quer mentir frequência respiratória, você fala número ímpar, né? Ninguém duvida de você. Né? Dica, né? É dica. A melhor dica do podcast até agora. Exames de sangue. Hemoglobina 11 com VCM de 87. Leucócitos de 15.100. Sem desvio, com predomínio de neutrófilos, 86%. 6% de linfócitos. 7% de monócito e 0,5% de eosinófilo. Plaquetas de 451 mil. Sódio de 130. Potássio de 4,5. Bicarbonato de 23. Create de 2,2. A gente sabe que a basal do paciente de 2 meses atrás era uma create de 1,1 e glicose de 275. Foi pedido também a parte hepática, como o Rafael pediu, veio os exames todos normais, exceto por uma albumina de 2,4. Foi pedido uma gasometria, já que o Rafael tinha falado de protocolo sepsis para ele, o lactato veio de 11, que é 1,2 milimols. Foi pedido também, por último, uma glicada, que veio de 10,8%. No raio-x de tórax, que também foi pedido no ponto inicial, mostrou uma opacidade do lobo pulmonar inferior esquerdo e um derrame pleural volumoso adjacente. Tem um IH aí? Internou? Quando ele falou a create, eu já procurei aqui o papel. Mas não tá séptico, né? Assim, Pelo menos- pela Vai disfunção... clicar? Não vai. No zero, o cara vai UTI é clicar. aquela velha dúvida, né? UTI é o caso. né? Essa é uma dúvida Não, mas acho que constante. isso vai pra enfermaria. Aí, alguém consegue sumarizar aí o resultado dos exames? Então, Então é um paciente que chega com uma leucocitose, que acho que reforça aí pra gente um quadro infeccioso a princípio, chega com uma lesão renal aguda, porque a creatina dele foi de 1,1 para 2, né? 2,2. E pelas definições do CADIGO, ele entra aí como um CADIGO 2. O paciente que tem lesão renal aguda pelo CADIGO é aquele que tem aumento em 0,3 da creatinina nas últimas 48 horas, ou 1,5 vezes nos últimos 7 dias, ou o débito urinário menor do que 0,5 ml/hora nas últimas 6 horas. Então, esse paciente tem lesão renal aguda, é um CADIGO 2 porque o valor da creatinina mais do que dobrou. Tá? E, além disso, então é um paciente com uma leucocitose e uma lesão renal aguda. Principalmente isso, tem uma hiponatremia e está com a glicemia elevada. queria só mencionar uma coisa importante, que às vezes a gente pede exame e vem diversas alterações e é importante saber perceber quais alterações que eu tenho que perseguir e quais são confundidores ou são pouco importantes, né? Por exemplo, essa HBD de 11 é uma coisa que está assim, não é uma coisa que você tem que se estressar tanto, entendeu? Eu perseguiria muito mais essa lesão renal aguda dele, que é uma coisa que é mais importante para ele nesse momento. Acho que a gente tem duas informações que a gente pode tentar juntar e encaixar nele, que são coisas bem diferentes, né? É o derrame pleural com a lesão renal aguda. Se a gente conseguir juntar uma etiologia que junta os dois, a gente fica um diagnóstico bem legal para esse paciente, né? E essas outras coisas tentar encaixá-las depois. Hiponatremia, anemia, etc. Será que elas entram nesse diagnóstico que eu fiz usando essas duas principais alterações? Eu acho que esse que é o grande desafio do clínico, o diagnóstico, né? Tentar unir os achados clínicos numa doença só, que nem sempre é possível, mas na grande maioria dos casos é o que vai nortear o seu raciocínio.
A hiponatremia e a anemia poderiam ser, por exemplo, atribuídos a hemodiluição, lesão renal aguda e hipervolemia, um exemplo só. Então, é bacana isso que você falou. Eu acho que nesse paciente, então, aquela dúvida que o João tinha, isso é do parênquima ou isso é da pleura? Então, pensar assim, um paciente que se tem um derrame pleural, será que um quadro de parênquima infeccioso para ele, eu não pensaria em primeiro momento, ele não tinha tosse, não tinha nenhum sintoma de via aérea que eu entendi. Então, parece, na minha visão, pela história dele, parece mais uma alteração de pleura, que pode ter visualmente alterado o parênquima e não de parênquima que alterou a pleura. Então eu ficaria principalmente com alteração de pleura aqui. Acharia que seria um derrame pleural e não um quadro pneumônico que fez um derrame pleural. Isso eu pensaria pela história dele. O que eu entendi, ele não teve tosse, né? Não. Por isso, né? Não. Nenhum sintoma de via aérea. E aí tentar juntar isso, esse paciente tem uma lesão renal aguda com albumina baixa. Será que ele está perdendo essa albumina na urina? Então, perdendo a albumina na urina, fazendo uma lesão renal aguda e por isso ele está ficando congesto, isso contribuiu para um derrame pleural? Coisas que falam contra isso. Não tem edema de membros inferiores, não está congesto, só tem esse derrame específico. Localizado, né? Então isso fica um pouquinho duvidoso. Então, como é que eu pensaria no derrame pleural? Derrame pleural é transsudato ou exsudato? Lesão renal aguda, pré, intrarrenal ou pós-renal? Como é que você faria essa diferenciação do derrame pleural, Fred? Então, punção. Esse derrame pleural visto igual a derrame pleural puncionado, né? É difícil não puncionar um derrame pleural, né? Eu acho que fica aí a exceção do paciente que tem claramente uma insuficiência cardíaca. Se for unilateral, como é o caso, acho que não tem motivo para não funcionar. Todo derrame pleural unilateral, você tem que furar. Então, assim, então vou refazer. Primeiro derrame, puncionar, ou se for derrame associado à insuficiência cardíaca, considerar o tratamento para insuficiência cardíaca. Se não melhorar, puncionar também. E puncionado, o que você espera nesse exame para poder diferenciar de exudato e transsudato, Fred? Bom, isso me lembra de uma história muito boa. Acho que vai falar uma coisa boa. O cara cortou, Não, é porque vem coisa boa aí. Eu não sei de onde veio a fama que eu sou fã do Light, que o Pedro falou hoje que eu sou fã do Light. É porque eu li, ano passado saiu um artigo do Light, em 2018, que ele falava sobre derrame pleural. Na verdade, doença pleural, é Pleural Disease, o nome do New England, que é um artigo muito bom. E aí O Rafael foi o primeiro que leu. Ele fez áudio sobre o artigo. Ele fez texto sobre o artigo. Ele comenta sobre o artigo todo mês. É um cara muito apaixonado, assim, sabe? É o light brasileiro. É o Light brasileiro. Então, olhando as referências, eu encontrei um artigo melhor, que é a história por trás dos critérios do Light, que ele escreveu. Então, rapidamente, o Light, acho que todo mundo conhece os critérios de Light para diferenciar transudato e exudato. O Light era um interno na Johns Hopkins, por volta de 68, 69, e ele conseguiu dinheiro para fazer um estudo sobre derrame pleural, que naquela época, exudato era 3 gramas de proteína para cima, exudato, eles só sabiam disso, e eles mediam celularidade, não mediam mais nada. E aí começou a surgir gasômetro, começaram a usar o DHL na medicina laboratorial, e ele resolveu começar a estudar. E aí, no internato, que ele conseguiu, primeira estratégia dele foi o seguinte, ele combinou com todos os internos e os residentes para chamarem ele em qualquer derrame pleural que aparecesse. No PS. Então, se você acha que você trabalha... É o cara estranho, né? O BIP da toracocentese, ele era chamado 3 da manhã, 2 da manhã, ó, chegou aqui um derrame pleural e não era nem ele que puncionava, ele só pegava a seringa e levava pro laboratório. Folgado. E aí ele R1 funcionava, ele conseguiu saía desenvolver no internato os critérios de Light, sendo que meu ponto alto do meu internato foi quando eu palpei uma panturrilha empastada e diagnostiquei a TVP. Foi a melhor coisa Sou que eu médico fiz. mamãe, né? E Fica a dica pra você que é interno aí, ainda falta tempo pra se formar, se consagrar. vamos correr atrás aí, né, gente? E aí, o interessante é que ele ficou 20 anos sem nenhuma referência sobre o artigo dele. Só 20 anos depois ele teve a primeira citação, tá? E aí, enfim. Então ele definiu os critérios de Light, que seriam DHL maior que 2/3 do valor superior da normalidade, DHL pleural sobre DHL sérico maior que 0,6 e proteína pleural maior que proteína sérica maior que 0,5. E é um critério que ele mesmo fala. Eu consegui encontrar tudo que era exudato. Então é um critério bem específico, bem sensível para exudato, né? Mas alguns transudatos entram aí no meio. E aí vários outros estudos, entrou aí colesterol, vários outros
várias outras formas da gente diferenciar transudato e exudato, né? Tem uma revisão do JAMA de 2005. Você leu essa, né, Fredão? É porque, assim, acho que uma coisa que é importante falar dos critérios de Light é que eles não são padrão ouro para exudato, né? Eles só ajudam a gente a pensar em exudato ou não. Então, não são exatamente definições, né? Eles são métodos diagnósticos para exudato, porque às vezes isso fica uma dúvida, assim, não necessária. Teve um critério de Light, a gente chama de exudato, mas tem alguns transudatos que podem até ter um positivo, né? Isso acontece. Sim, é exatamente isso. Ele é muito sensível, pega todos os exudatos praticamente, mas pode incluir alguns uns transudatos entram juntos. no meio aí. Mas aí tem alguns outros critérios que foram surgindo para tentar identificar exudato também. Então, um critério que surgiu aí com força é o colesterol. Então, a ideia é que aumento da permeabilidade vascular pode causar um pouquinho de extravasamento de colesterol e acumular colesterol no local. Então, o colesterol de derrame pleural maior que 45, tem algumas referências que põem outros valores, 55, etc. Mas maior que 45 é um valor, acho bom para pensar. Você pode considerar que pode ser um exudato. Outras coisas que você pode fazer é tentar ver o DHL e a proteína só do líquido pleural, sem o sérico. Então, às vezes, o que acontece? Vem um paciente, você não sabe que ele tem um derrame pleural, então você não pediu proteína total, você não pediu DHL. Aí você só tem o do derrame pleural depois. Tenho que esperar eles para ver? Às vezes, só o do derrame pleural pode dizer. Então, o DHL maior do que 0,45 vezes o do laboratorial, então 45% do limite normal do laboratorial, ou uma proteína maior que 2,9 já são muito sugestivos de exudato. Então, acho que nesse paciente é exudato ou não, então eu penso, transudato ou exudato. Vi que é exudato, vou ver celularidade. Tem predomínio de alguma célula ou não? É neutrofílico ou é linfocítico? Se for linfocítico, penso em algumas coisas, TB e neoplasia. Se for neutrofílico, penso em infecção bacteriana. Não sei o que vocês pensariam mais disso aí, João. Não, e aí no linfocítico o ADA ajuda bastante, né? Um ADA maior que 40 te ajuda a pensar em tuberculose no líquido pleural. Uma coisa também que falam que praticamente não tem como ter um derrame pleural tuberculoso quando você tem uma proteína menor do que 4. Normalmente assim, tem que estar maior do que 4 para ser um derrame pleural tuberculoso. Parece que é virtualmente impossível essa ocorrência na ausência de uma proteína maior do que 4. Só queria que o Pedrão recobrasse uma informação. O raio-x dele, pode falar de novo? O raio-x dele tinha consolidação em base esquerda associada a derrame pleural adjacente. Ah, tá. Beleza. Então, assim, me parece que foi uma doença pulmonar. Tinha consolidação, não tinha pegado essa parte. Isso, eu fiquei nessa dúvida. Então, parece que tinha uma doença pulmonar que agora a pleura está sendo acometida de maneira secundária, né? E aí tem algumas outras coisas que ajudam no líquido pleural. Uma delas é a glicose, né? Que está amplamente disponível aí, certo? Então, uma relação de glicose no líquido pleural sobre a glicose sérica menor do que 0,5, estreito diagnóstico diferencial para essas principais etiologias. Um derrame pleural por artrite reumatoide, esse classicamente faz aquela glicose bem baixa, né? Um derrame pleural por tuberculose, um derrame pleural por lúpus, que nesse paciente aí, se não tivesse esse pulmão acometido, fosse só pleura e rim, era uma coisa que a gente seria bem mais forte, exatamente. Um derrame pleural maligno, também com essa relação menor do que 0,5, e ruptura esofagiana, vale a pena lembrar desse diagnóstico diferencial também. Posso só fazer um comentário? Essa revisão do JAMA de 2015, que fala de outros critérios, né, para diferenciar exudato e transudato. Então, além dos do Light que a gente tem, colesterol pleural maior que 55, a especificidade para exudato chega a mais de 95%. Então vocês vão ver cortes aí em alguns lugares 45, 55. A diferença é que quanto maior o corte subir, vai ficar mais específico para exudato. Colesterol pleural sobre sérico maior do que 0,3, a relação, é o que tem a melhor acurácia, e DHL pleural maior do que 200 também é outro que é bem específico, mas não é muito sensível. Já entendi então que vocês querem a punção desse líquido pleural e fazer toda essa análise. Queremos. Em relação ao rim, vocês querem alguma coisa? E aí, né? Então, Tem um nefro na casa. dizem, né? Esse raciocínio que o Fred falou agora é essencial, dividir a lesão renal aguda em pré-renal, renal e pós-renal. Isso te ajuda no que você vai solicitar de exame também para no seu raciocínio diagnóstico.
E muito ajuda a história. Claro, você não vai pensar em pré-renal se o paciente não tem perda óbvia, diarreia, sangramento ou alguma situação clínica que gere hipoperfusão ao rim. E você não vai pensar em pós-renal, eventualmente, se o paciente não tem fator de risco para algum evento de lesão renal aguda pós-renal. Então, esse paciente, ele é diabético tipo 1. A princípio, ele não tem nenhuma lesão micro e macrovascular, mas sempre lembrar que é possível ter uma bexiga neurogênica. Então, a parte essencial do exame físico do paciente com lesão renal aguda, que muitas vezes é negligenciada, é a palpação da barriga. Gente, é uma bexiga completamente desaferentada, bexiga neurogênica. Às vezes o paciente tem um super bexigoma, aquele que palpa lá no fígado, e mesmo assim ele não tem muito sintoma urinário, então esse é fundamental. E um exame para fazer o diagnóstico diferencial das causas renais, barato, simples, e que as pessoas, quando vem alterado, taxam de infecção urinária, é uma urina 1. Então, isso é muito fundamental para você dividir em 4 outras síndromes que acometem o rim na lesão renal aguda renal. Isso é uma doença glomerular, tem muita proteinúria, hematúria, dismórfica, ou isso é uma doença tubular intersticial. Em geral, a lesão tubular é uma urina 1 limpa, aquela urina que passa desapercebido, você nem chama atenção. Ou alguma doença intersticial, que seria possível, nesse caso, fez uso de anti-inflamatório, possível que tenha uma anemia, vai ter uma leucocitura lá desproporcional, sem sintoma urinário, que sugira a infecção do trato urinário. Ou você tem lesão microvascular, que pode também estar proteinúria, hematúria, enfim. Então, urina 1 é essencial no raciocínio diagnóstico desse caso aí. Eu queria marcar a importância da urina 1 nesse caso. Assim, a gente vive vendo paciente que interna, aí a create sobe, 4 dias que isso está acontecendo, sem urina 1 pedida, certo? Então isso é muito, muito importante. Urina 1, que inclusive é um indicador geográfico no Brasil, né? Como você chama o exame de urina, sabe de onde você é, né? Sim. Eu formado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é EQU. EQU, esse eu nunca vi. EQU. Lá no Ceará é sumário de urina, claramente. Tem Lá. o EAS, que eu já E o ouvi falar. EAS. O EAS, né? É do Rio, Então, escolha aí como você vai chamar. E assim, se você quiser pensar na causa pós-renal, vale a pena ultrassom de rins e vias aí e um exame de imagem, né? E uma coisa que me marcou muito, a doutora Patrícia aqui da nefrologia da Unifesp, ela fala muito isso, que a urina 1 é a biópsia líquida. Ela fala muito isso. Eu acho legal esse conceito de a urina 1 ser biópsia líquida. Puxa, se eu estou olhando para um órgão que está sofrendo, por que não olhar para o produto daquele órgão, né? Que no caso é a urina. Então é fundamental. Eu acho que isso que você falou da urina 1, lembrar que não é porque alterou a urina 1 que é ITU, né? Isso é uma coisa que a gente mais vê. A gente já fez um podcast de ITU. Eu vou te falar que eu acho que todas as pacientes lúpicas com atividade renal que eu vi, que eu fiz o diagnóstico, foi tratado por infecção urinária em algum momento sem sintomas. Exatamente. E é um exame simples, barato e super rico. Você não vai olhar a urina 1 só pensando em leucocitura e hematúria, mas você pode ver proteinúria, se tem glicosúria, se tem cetonúria. Para um paciente diabético desse que chega no pronto-socorro, é um exame quase essencial. É indispensável. Eu não duvidaria esse paciente sair como pneumonia com ITU. Eu não duvidaria. É uma pielonefrite complicada. Então a gente vai para a biópsia líquida do pulmão, que é a toraxentese, o Pedrão vai falar, e biópsia Mas, do rim, mas que é o EAS. Mas o que a gente espera aí desses resultados, hein? Vocês acham que vai vir um transudato? Eu acho que esse é um Não. exudatão. Não, também vai vir um exudato aí, eu acho que essa urina 1 vai vir zoada. E o predomínio celular? Do líquido pleural? Acho que é neutral. Neutrófilo. Pode ser neutral. Vamos lá então? Vai. Foi realizada a toraxentese, que na toraxentese veio pus puro. Opa. Veio líquido purulento, ao ponto de que não conseguiu ver qual era o pH desse líquido, de tão purulento que era. Complicado, hein? Além disso, foi conseguido medir a glicose, que era de 5. O DHL dele era superior a 2.500. A relação proteinúria da pleural sobre a sérica era de 0,7. O colesterol do líquido pleural veio de 57. Ok? Beleza. Exudatão. Exudatão. Além da toraxentese, a urina 1, que vocês pediram, veio com 3 cruzes de hemácia, 2 cruzes de proteína, 1 cruz de corpos cetônicos, leucócitos de 50 mil, hemácias de 500 mil com dismorfismo eritrocitário. Além disso, tinha cilindros granulares e cilindros hialinos.
A cara que o Nefro fez agora. Coçou a cabeça. E por último, vocês pediram ultrassom também. Ele veio com aumento da ecogenicidade de ambos os rins, mas ausência de hidronefrose. E o tamanho do rim? Normal. Tá. Os dois, um rim de 11,3, outro rim de 11,7. Tá. Tá, então vamos lá. O paciente então, tem um derrame pleural que eu classifiquei como um exudato agora. Por quê? Ele tinha um colesterol aumentado, tinha um DHL absurdamente aumentado, proteína aumentada. Ok. Quando é exudato, eu preciso saber, será que esse é um exudato infectado? Será que isso é um empiema? Então, como é que a gente vai ver? Empiema é igual a pus na punção. Então, puncionou, veio pus, empiema. Ou se cresceu uma bactéria. Cresceu bactéria nesse líquido, empiema. Se não tiver nenhum desses dois, ainda pode ser o que a gente chama de derrame pleural complicado, né? Um derrame pleural que tem dificuldade de melhorar se eu não fizer uma drenagem. Então, pH menor que 7.2, um DHL maior que 1000, são coisas que a gente pensa que talvez sejam mais complicadas nesse líquido. Uma glicose menor que 40 também começa a entrar nesses critérios para a gente. Se tiver algum desses critérios ou ele tiver loculado, são alguns achados para a gente para esse derrame pleural ser drenado. Então, derrame pleural complicado ou derrame pleural empiema, chamar a torácica para drenar. Ou drenar se tiver nesse gás aí, né? Não consegue. Sim, é o clínico Rambo, né? Que drena tórax, isso aí faz tudo. Lembrando que toda punção, toda toracocentese tem que ter a seringa de gasometria, né? Porque volta e meia você vai olhar no laboratório, no computador os exames e não aparece o pH e aí, o que aconteceu? Provavelmente fizeram a toracocentese sem a seringa de gasometria. É essencial para medir o pH. E tem que fazer, puxar na gaso, né? Não é puxar na normal e jogar no da gaso, que isso acontece. Então parece que agora a gente vai ter que juntar esse exudato, esse derrame pleural, um empiema, com a lesão renal aguda dele que tem essa urina 1, né? Daquelas síndromes que o senhor falou, chefe, onde é que o senhor acha que se encaixa mais? Ele tem uma urina 1, me lembra aí, Pedro, se eu estou equivocado, tem hematúria dismórfica, proteinúria, tem uma cruz de cetonúria e glicosúria. Isso. Exatamente isso. Tá, então, de todos aqueles compartimentos que a gente falou, como que a gente raciocinaria esse diagnóstico diferencial? Como vocês pensariam? Assim, no Brasilzão, esse achado de hematúria dismórfica é difícil, né? Assim, tanto é difícil ter como é difícil confiar. Então a gente fica meio que na mão para saber se é uma hematúria glomerular. Acho que uma coisa que ajuda aí é a proteinúria. Perfeito. Né? A associação de hematúria com proteinúria te lembra lá do compartimento Isso. glomerular. Então, ele tem uma proteinúria importante, me joga lá pro glomérulo, sabendo, óbvio, que tem outras causas de proteinúria. Mas quando é uma proteinúria importante, provavelmente é uma proteinúria de origem glomerular. Eu acho que localizar no glomérulo é importante para esse paciente, né? Um dado que seria importante seria saber se por acaso ele tem uma urina 1 prévia. Ele é um paciente com diabetes tipo 1, eu não me lembro exatamente há quanto tempo, mas aparentemente sem complicação microvascular. Mas se ele já tem uma urina 1 prévia, com 2 cruzes de proteína, vai mudar completamente o meu raciocínio diagnóstico. Ou se ele não tinha nada subclínico que foi, né, sei lá, Não, acender um fogo aí, talvez, não sei. Então, uma glomerulonefrite com exudato. É isso? Com empiemão, né? Com baita empiema. Se vocês agora raciocinando um pouquinho mais dentro da doença glomerular dele, se raciocinar que ele tem uma doença glomerular, dentre as 5 síndromes glomerulares lá, qual será que ele se encaixaria mais? Vamos tentar lembrar aqui na cabeça. Nefrítica, nefrótica, glomerulonefrite rapidamente progressiva, alteração urinária assintomática e glomerulonefrite crônica. Qual dessas 5 síndromes será que ele se encaixa melhor? Acho que como ele tinha uma create basal, a princípio talvez não seja uma glomerulonefrite crônica. Como ele estava com uma disfunção renal, a princípio não é uma alteração assintomática. Perfeito. Aí a gente fica entre a rapidamente progressiva, nefrótica e nefrítica. Tá. Nefrótica também, ele Tá não tinha faltando um dado da história que é edema. edema. Você não tem. consegue ter síndrome nefrótica sem ter edema. Você pode ter até uma proteinúria nefrótica,
mas síndrome nefrótica você realmente não tem. Aí ficaria entre nefrítica e rapidamente progressiva. Isso, e rapidamente progressiva nada mais é que uma síndrome nefrítica que tem uma lesão renal aguda associada, tudo isso decorrente da mesma doença. Isso em geral se instala em dias, em semanas, mas por definição menos de 90 dias, igual a doença renal aguda. Então, Entendi. Beleza. talvez a síndrome que mais se encaixe aí seja uma rapidamente progressiva. O que eu queria marcar é que, assim, no começo eu estava olhando pro tórax dele, estava muito preocupado. E aí agora eu estou muito preocupado com o rim dele. Assim, eu tenho que fazer algo para ele não perder esse rim. Porque parece que a coisa tá feia pro lado do rim aí, né? Tá. E agora resta a gente associar. Então a gente achou que é uma glomerulonefrite, tá? Uma rapidamente progressiva, mais um empiema. Aí juntar os dois é difícil, hein? Então a gente vai ter que fazer um exercício bom porque aí. o Será que é a mesma... as duas coisas são manifestação da mesma doença? Ou a gente está naquele momento em que o paciente acabou tendo duas coisas diferentes ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta. Porque o clinicão fica naquela, né? Rapidamente progressiva, coça a mão para pulsar, né? Só que o cara tá Vai com pulsar o empiema. Exatamente. Aí dá um nervoso aí, né? Então, eu quero olhar para esse rim. Basicamente, eu quero ver o que está acontecendo dentro dele. Eu acho que ele tem indicação de biópsia. O que vocês acham? Acho que sim. No zero. O que o nefro acha? A interconsulta da nefro aqui. Pareceu. Eu acho que antes disso, alguns exames podem ajudar no raciocínio diagnóstico diferencial. Um exame que acho que é muito importante, complemento. Isso daí é uma rapidamente progressiva que tem complemento normal ou isso é uma rapidamente progressiva que tem complemento reduzido. Você pode ter doença glomerular, inclusive, que é evocada por processo infeccioso, né? A grande clássica lá que cai na prova e raramente a gente vê na vida em adulto é glomerulonefrite pós-streptocócica. A gente vê mais em criança, mas você tem uma infecção que deflagra um processo renal. Isso é descrito com outras infecções também, existem glomerulopatias associadas à infecção e tem doença glomerular que é evocada por infecção também, normalmente vem até junto, próxima da infecção, diferente da pós-infecciosa, que vem um delta de time lá distinguindo, você pode ter associado, por exemplo, nefropatia por IgA, tem uma infecção e aí você deflagra a atividade da doença glomerular, glomerulonefrite por C3, deflagra a atividade por C3. Isso pode acontecer no Alport, membrana basal fina, coisas mais raras assim. Mas e tem doenças pulmonares e tem doenças infecciosas que podem deflagrar quadro renal também. Salvo engano, pneumococo, que poderia ser uma causa para esse paciente. Uma pneumonia com empiema pode deflagrar uma microangiopatia trombótica e um quadro renal semelhante ao que está acontecendo também. Abscessos, às vezes com bacteremia, eles fazem isso, né? Ele com esse empiema, a própria endocardite também tem esse mecanismo, né? Seria uma coisa que me deixa também preocupado nesse paciente aí. Então, em relação ao empiema, vocês drenaram, Sim. começaram o antibiótico. Isso. Veio bicho já? Ainda não. Vai vir. Vai vir bicho? Vai vir. Boa. Mas e aí? E em relação ao rim, acho que vale a pena a gente complementar com alguns exames. Tá. Entendeu? Complementar com alguns exames. Brilhou. O Segurou essa complemento. piada aí. Vim de casa pensando nela. Vim de casa pensando nela. O complemento veio normal. C3 e C4 vieram todos dentro da faixa do valor de referência. Foi pedido também sorologias, HIV, hepatite B, hepatite C, todos negativos. E a biópsia renal até mostrou... Nossa, já veio a biópsia. Já veio a biópsia. O bicho não veio, mas a biópsia já veio. Exato. cara é bom. Vai, diferenciado, né? Patologista Mas só, de plantão, 24 horas. antes da biópsia aí, o complemento, o próprio quadro infeccioso não alteraria o complemento, chefe? Poderia ser consumo de complemento com processo infeccioso. É isso que me deixou na dúvida, até pensei antes, porque, nossa, aí é o processo renal ou é a doença infecciosa que vai alterar o complemento dele? Mas veio normal, né? Na biópsia renal até veio um padrão precoce de crescente, mas o que chamava atenção era que na imunofluorescência veio o depósito de IgA e C3. O chefão brilhou. O chefe pontuou muito bem aí quando lembrou de doenças glomerulares que podem ser desencadeadas por quadros à distância, né, Pedro? Exato. Então, o diagnóstico final desse paciente ficou como uma glomerulonefrite pós-infecciosa relacionada ao IgA. E existe uma doença infecciosa que é
claramente relacionada com nefropatia por IgA, infecção, em geral, quando tem doença estafilocócica. Eu não sei se é hemocultura positiva ou estafilococo, mas é uma coisa bem descrita. E diabético é uma população de risco, idoso, que não é o caso do paciente, então... Brilhou demais. Cresceu, é sério, Eu podia estar mentindo agora, eu podia estar roubando, mas assim, cresceu um estáfilo nesse paciente. Oxa-S foi tratado com cefazolina, não foi pulsado, porque foi atribuído todo ao quadro infeccioso, tudo que o João tinha comentado de pulsar um paciente infectado, e o paciente ficou bem, recuperando a sua função renal. Boa. Essa glomerulonefrite pós-infecciosa relacionada ao IgA é uma patologia, então, como o chefe falou, é uma coisa muito relacionada a infecções estafilocócicas, e não necessariamente o paciente recupera a função renal em todos os casos. Tem relatos de 20% dos pacientes evoluindo para necessidade de diálise, mas em torno de 50% dos casos realmente recuperam depois de tratar da infecção. Em geral, essas glomerulopatias associadas à infecção, principalmente nos adultos, têm um prognóstico um pouco pior do que aquela glomerulonefrite que a gente está acostumado a estudar pós-streptocócica da infância, que se recupera por completo. Fica alguma sequela e o prognóstico não costuma ser tão bom. A urina 1, realmente a urina 1 prévia que o senhor mencionou, ia ajudar bastante. Se já vinha essa hematúria ali, né, poderia dar aquela dica. Pois é, só passar uma informação que eu li também no artigo do Light, ele coloca um score que chama Rapid, né? E é um score para ver risco de mortalidade em pacientes com derrame pleural infeccioso. O R de renal, A de idade, P de purulento e fonte da infecção, se é de comunidade ou adquirido em um hospital, e D, forçação de barra, dietético, que é da albumina. Esse paciente tinha albumina baixa, o renal é a ureia que ele usa no critério, no score, então ele tinha ureia alta, né? Tinha albumina baixa e era purulento, então um paciente com risco aí que não era baixo, e paciente que tem risco alto tem mortalidade maior que 30% em 3 meses por esse score. Então acho que esse é um paciente aí de alta mortalidade. Então fizemos certo em internar ele, né? Por favor. Eu queria só lembrar no diagnóstico diferencial da rapidamente progressiva, que eu não falei antes, lembrar daqueles 3 subgrupos que são causas de rapidamente progressiva, né? Doenças mediadas por imunocomplexo, por exemplo, lúpus, IgA, que você citou, vasculites, principalmente nessa associação. Tem doença pulmonar, tem doença renal, é importantíssimo lembrar de vasculite e às vezes um ANCA ajuda. E uma raridade que a gente dificilmente vê é anticorpo antimembrana basal glomerular, que pode acometer o pulmão também. Então, só lembrar desses 3 diagnósticos diferenciais, o complemento ajuda bastante também. Em geral, doenças mediadas por imunocomplexo vem com complemento baixo, tem exceções como é o caso da IgA, e as outras dos 2 grupos de doença, vasculite e antimembrana basal glomerular, complemento normal. E é isso, pessoal. Acaba mais um episódio do Tá de Clinicagem. Queria agradecer a presença de Igor Pietrobon. Valeu. Acertou o diagnóstico, acertou a bactéria que causou. No IgA, aí quando meteu a bactéria, é a consagração demais, bicho. Porque no IgA falou assim, nefro, ok. Agora disse o endereço. Mas obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, muito bacana participar hoje com vocês aqui. E é isso, qualquer crítica, sugestão ou apontar alguma heterogeneia nossa, as nossas redes sociais é @tadeclinicagem, o e-mail é tadeclinicagem@gmail.com. Estaremos felizes de receber a mensagem de vocês. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou. Um abraço.